pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais um podcast, vídeo. Vejo que a maioria das pessoas está assistindo pelo YouTube, então, nosso podcast em vídeo. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar da continuidade das nossas duas leituras conjuntas, fazer umas atualizações e começar com umas aleatoriedades literárias, que vocês já sabem, a gente gosta de bater papo e fofocar. Mas antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar um like, mandar para os seus amigos que gostam de ler. Aqueles que não resistem a mais uma leitura conjunta, como nós. E hoje a gente vai falar sobre Hamlet, o último ato, o ato 5, e David Copperfield na nossa nova meta de 2 capítulos por semana. Nós vamos falar dos capítulos 5 e 6. Antes de começar, deixar um aviso logo no início do vídeo. No mês de junho, a gente vai começar um novo livrinho e a gente vai tentar fazer sempre assim, intercalar entre as obras do Hamlet, no nosso projeto Hamlet, um livrinho curto para dar uma respirada, para mais pessoas participarem também, que não estejam interessadas em ler todos os Hamlets que a gente vai propor. E a leitura de junho, a gente falou no último vídeo, é esse livro aqui, Enclausurado, do Ian McEwan. É um livro bem fininho, tem 200 páginas, divididas em 20 capítulos, então a gente acha que vai ser uma leitura tranquila para fazer ao longo do mês de junho. Nós vamos soltar cronograma, tudo detalhadinho. E falando nisso, tem cronograma agora em PDF, para quem quiser imprimir, organizar melhor e gosta mais dessa parte de papelaria. Vai estar no link aqui na descrição desse vídeo também. E nós já temos também o próximo Hamlet definido, que a gente vai ler em julho. Vou deixar as meninas falarem um pouquinho. Temos aqui a capa dele. Esse aqui é a edição em inglês da mesma edição da Arden Edition, que tem várias peças, todas as peças do Hamlet separadas, com várias notas. Depois a gente também deixa o link. E tem aquela edição bonita da editora 34, que a gente vai também depois, nas próximas vezes, mostrar aqui para vocês, mas também tá fácil de acompanhar. E a edição é bilíngue também, né, Malu? É bilíngue. A edição da 34 tá super bonita, é bilíngue. Eu ainda não tô com ela em mãos, eu já vi numa livraria. E eu acho que vou aproveitar, parece que vai ter oferta essa semana, né, na Amazon, para comprar. E a edição, a tradução é do... Ariane, tu que é a nossa... Rodrigo Lacerda, né? Rodrigo Lacerda, que é o mesmo que a gente está adorando. Adorou, acabou, infelizmente. A gente acabou Hamlet, já tá com saudade. Então, acho que vai ser muito legal essa leitura. É uma das grandes tragédias. Nós estamos começando com as grandes tragédias. Então, aproveitem, tem um mês aí para comprar, para ver qual é a melhor opção. A gente está atrás de um aplicativo tipo esse das passagens para livros. Quem souber, nos avise. Isso aí, então daí já aproveita as promoções agora e já para garantir já as próximas leituras aqui com as primas. Já tem gente agradecendo já aos primos que já aceitaram e gostaram da proposta do próximo livro, do Enclausurado, e acho que vai ser bem legal, vai ser uma experiência boa. Dar um respiro um pouquinho no Shakespeare, né, com as peças, e pegar uma outra leitura que também complementa a nossa experiência com Shakespeare. E acho que vamos agora um pouquinho... Não, fala, Nani. Só para complementar o planejamento aí das próximas semanas, até junho, né, a gente ainda vai ter mais 2 podcasts. Então, hoje a gente vai discutir o último ato do Shakespeare. Nos próximos 2 episódios, a gente vai fazer um resumão e debater aqueles pontos que a gente, né, sabe que tem várias interpretações de estudiosos e de não estudiosos, igual a gente. Também um pouquinho das leituras paralelas que a gente está fazendo sobre Shakespeare, sobre a vida dele, críticos como Harold Bloom. E no último vai ter uma brincadeirinha surpresinha que eu vou fazer com as primas aqui. Eu espero que vocês gostem. Então Hamlet não acaba hoje. A gente vai falar só sobre a meta hoje, mas vamos ter mais 2 capítulos que a gente vai trazer várias coisas legais, assim, que a gente está preparando várias coisinhas, tanto sobre... Tem a surpresinha da Ariane e a gente quer também falar sobre as versões cinematográficas, as inspirações.
E vocês vão ver que 2 capítulos vai ser pouco, assim, porque tem muita coisa. Hamlet tem vários filhos. E lembrando que a gente dá aqui uma visão de leitoras comuns, que não são experts em Shakespeare, muito menos em Hamlet, mas que a gente mostra um pouquinho do que tem disponível aí para gente, para entender um pouquinho melhor e aproveitar um pouquinho melhor a obra, né? A leitura da obra. Enfim, vocês vão ver todas as fofoquinhas de Hamlet aqui. Nós somos as primas. E a fofoquinha desse capítulo, que a gente ficou de falar um pouco no geral, era sobre as adaptações infantis, né? E eu dei mais uma olhada neste Shakespeare em quadrinhos, li toda a parte do Hamlet, aqui tem 4 peças. E aqui, ó, o que eu senti é, além de ser uma linguagem super fácil, é um Hamlet que traz a camada, assim, o bem e o mal, a vingança. O Hamlet é super-herói. Mesmo a mãe dele chamando ele de gordo, durante a batalha, ele tá super magro, lindo, loiro, de olhos azuis. E todos os amigos dele são bonitos. E todos os amigos do padrasto são feios e com cara de mal. Então, assim, é uma coisa bem mais simplificada. Outra coisa que eu achei legal de trazer é essa série Reencontro, que eu não tenho o Hamlet nela, tem Otelo aqui. Ela é super antiga, mas até hoje ela é usada nos colégios. E ela é bem legal, porque ela traz as peças, ela não traz elas como peças, ela traz como textos, ó. Ele é um texto meio romanceado, então é bem fácil, é gostoso de ler. Geralmente vem fichas de leitura também, tipo aquela série Vagalume, né? São clássicos com tradutores muito bons, ó. O Otelo é da Idelgar Feist, o Tartarin é do Rubem Braga, o Noivo é com a Cecília Casas. Às vezes, muitos são traduzidos, tipo Peer Gynt, pela Ana Maria Machado, que é famosa de livros infantis, né? Também tem outro, o Cyrano, com o Rubem Braga de novo. Então, são traduções de pessoas bacanas e que ainda subsistem, ainda não são coisas que de 30, 40 anos. Não digam que isso é muito tempo, porque é da minha idade, tá? Então, tem muita coisa legal, e isso a gente está falando eu estou falando só de uma série. E a gente estava comentando, até a Tati e eu, de como é importante, às vezes, até para atiçar a curiosidade, né? Para quando a criança ou o jovem for um pouquinho mais velho, já querer... essa história eu gostei, eu quero saber como é que é no original. A Tati tem um de Moby Dick muito legal aí para mostrar pra gente. Eu tenho essa edição aqui do Moby Dick para criança, também em alemão. E até que é um livro grande, né? É indicado para crianças a partir de 10 anos, entre 10 e 12 anos mais ou menos, aqui é a indicação. E eu estava dando uma olhada e o que me chamou a atenção foi a introdução. Uma introdução de um rapaz que conta a história, a experiência dele com Moby Dick quando ele era criança, que com os avós ele conheceu assim a história através de filme e de cassete, né, fita cassete com o audiobook. E de escutar a história, depois dele vivenciar, porque em todas as férias ele passava as férias no mar, então ele começava a pensar na história que ele tinha ouvido falar do Moby Dick. Para ele, enquanto criança, era só uma aventura, era uma história de aventura, né? E depois ele fala da importância, então, dessas adaptações para as crianças, porque eu estava vendo aqui a estrutura de capítulos e tal, como a gente acabou de ler Moby Dick. Aí eu estava vendo que os capítulos não são os mesmos, mas tem a grande parte da aventura do que eu olhei aqui, já está incluso aqui no livro. É claro que não tem aquela parte, o epílogo que ele faz todas as citações no começo do livro, nem tem aquela parte que faz a descrição das baleias e tal, mas eu acho que no todo é um livro de aventura para crianças. E depois, quando for adulto, né, eu falo por mim, porque eu também nunca li Moby Dick. Quando fui ler agora,
já numa idade bem mais avançada. Mas eu acho que isso aí é o que fica, né? Se a gente tem uma lembrança, alguma coisa da época de criança, depois uma leitura do original fica talvez às vezes até mais prazeroso ou mais traz um gostinho da infância junto, né? Que eu acho que é legal, essa parte da aventura. Eu acho que é bem isso de despertar curiosidade. Eu, por exemplo, já estou super curiosa de visitar essa biblioteca da Malu, que cada vez surge uma coisa, uma preciosidade, ainda mais agora que ela está organizando. Nossa, é muita coisa. Que inveja que eu tenho, porque eu não tenho quase nada guardado da minha própria infância. E eu sei que você tem, né, da sua família, isso é muito legal. Mas esse despertar da curiosidade da história e um ponto legal, assim, né? Dependendo da faixa etária, né? O livro só vai ter aquela camada única ali, como a Malu falou, né? Vai estar bem o bem contra o mal, né? Um é bonito, um é feio, um é carrancudo, um é alegre. Mas dependendo da idade, né? Esse da Tati do Moby Dick já não é, né, para criancinha. Dá para incluir mais coisa. E eu acho que hoje em dia tem se falado muito mais sobre isso, né? O que deve ser apresentado logo às crianças, o que elas já devem ter contato inicial. Você não vai colocar questões filosóficas, mas Moby Dick é um livro que tem bastante discussão racial, são coisas importantes e não. Eu acho que foram dois extremos, né? Na época de Hamlet, provavelmente, não existia, né, infância, então você, né, já era adulto, crescia, passava uma certa idade, você já era adulto, né? Não tinha infância e adolescência como hoje, né, considerado. Claro, não tenho nenhum lugar de fala, não sou mãe igual vocês, né? Eu vejo pelos meus sobrinhos, né? A criação da minha irmã, também não sou educadora, eu sei que tem muitas nuances, mas também tem o extremo, que é proteger muitas crianças de não ter contato com essas coisas até uma certa idade, e aí eu acho que também não é muito legal, né? Então, a gente vê essas adaptações antigas, né, tratando de um jeito, tem livros que estão querendo, né, que sejam reescritos e tirem certas coisas. Não sei se vocês viram o debate da Agatha Christie, que, né, era muito racista, né, na época. Estão querendo tirar isso dos livros, que eu também, né, não acho que é, minha opinião, né, certo. E nos livros infantis isso fica ainda mais delicado, né? Eu acho que é difícil esse tratamento hoje em dia, porque eu acho que assim, eu sou a favor, se a criança consegue ler e está gostando da leitura, tem interesse ali, porque também ler por obrigação não é gostoso nem quando você é criança, e também não é como quando você é adulto, quando você tem que ler porque você precisa ler e pronto. Então a gente sabe que quando você pega uma coisa para ler e que a gente gosta, é muito mais assim é gostoso a leitura e assim a gente aproveita. Então eu acho que às vezes também tem que ser do tempo da criança. Se a criança consegue ler e está lendo, eu acho que ela trazer algumas questões que ela ainda não entende, mas aí que tem alguém para conversar, que seja um educador na escola ou que seja os pais em casa, eu acho que isso é válido, porque aí um adulto que já tem já tem um conhecimento ou tem uma noção um pouco maior das coisas pode ajudar nessa leitura e por que foi escrito assim, assado. E eu sou a favor assim de não bloquear tanto assim as crianças daquilo principalmente do que foi escrito, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa nas mídias, na televisão, em todas as mídias assim de streaming, tudo, e as crianças têm muito acesso a isso sem que os pais muitas vezes tenham filtros para isso. Então eu acho que a leitura é o que menor causa danos. Seria essa. A leitura seria a que menos causa danos às crianças. Essa experiência com essas histórias. Eu acho que é o aprendizado, faz parte do crescimento e da educação também, né? Que vem dos pais, vem dos educadores na escola com uma boa participação também em explicar. Mas eu acho que também proteger e bloquear certas leituras para uma criança, porque aquilo ali pode ser perigoso ou danoso para o pensamento, acho que não. Acho que tudo que a criança processa ali, ainda mais na infância, ela não vai reter tudo
que você passar, mas uma coisa ou outra fica, que depois vai ser lembrado numa situação que ela viver como adulto, que talvez ela consiga fazer uma conexão. Assim, também não sou expert em psicologia infantil nem nada, mas eu acho, na leitura eu sou mais favorável a você apresentar, se a criança tem vontade, apresentar as leituras da maneira, assim, essas adaptações de livros mais difíceis eu acho que são válidas, né? Com ressalvas de saber como que foi reescrito ou como que foi resumido. Mas não acho que é uma coisa ruim para as crianças, não. Acho que um incentivo à leitura sempre é bom. Com certeza, eu acho que elas se ocupam tanto do tempo delas com coisas que, hoje em dia, né, que eu vejo principalmente, eu vejo pela faixa etária do meu filho, de 12 anos, eles usam muito os games, eles têm os próprios filmes também, que são muito legais. Eu vejo que os filmes já mostram mais, as séries e filmes de Netflix feitos para a idade deles já mostram mais camadas dos personagens. Já não é mais só o herói, só o bandido, né? Eu brinco, eles já sabem que o Luke Skywalker é filho do Darth Vader, sabe? Que não é só bem e só mal. Mas eles têm que ter esse momento da leitura profunda, que a gente chama de ler um livro, de ler um romance. Isso é muito bom para o cérebro deles. E, claro, como eu leio bastante, assim, ele me procura muito para falar sobre livros. Mas isso eu acho que seria uma coisa bem legal, assim, tipo, tu tá lendo um clássico, procurar o mesmo livro para o teu filho ler, talvez numa versão. Na Zahar tem umas versões também que eu vejo que eles usam bastante na escola, porque aí o importante é eles terem essa abertura de falar contigo, de falar com o professor, se alguma coisa estiver incomodando eles naquele livro, mas não demonizar o livro antes de abrir. Qualquer livro, lê antes, deixa ele ler. Eu sou bem liberal, assim, em termos de livro, assim, de ler qualquer faixa etária, porque foi assim que meus pais me apresentaram, assim, eles nunca tiveram, assim, alguma coisa, lê só infantil, lê, né? Até, eu acho que foi um pouco exagerado, assim, mas Pode não ler fez Jorge mal. Amado. Exato, sabe? Até e já aconteceu isso na prática, de eu ler um Jorge Amado muito cedo e ficar meio chocada e ir conversar com meus pais, sabe? E isso é bom até para tu ter um assunto na mesa com eles e desenvolver essas ideias. Às vezes ele vai dizer, bah, mãe, olha só, isso aqui achei meio... O meu filho diz, isso aqui é meio mais 18. É meio mais 18, acho que não é legal. Então, assim, tu trazer essas conversas, sabe? Pegar o livro, ler a orelha dele, ver, olha, filho, tu tá interessado, mas não acho que não é legal ainda, acho que é legal, porque... Então, toda essa conversa é boa, mas cortar, assim, pela raiz um livro, acho que não. Tem outras coisas para serem cortadas antes, né? Tinha um amigo meu que comentava que se você quer que o seu filho leia algum livro, você coloca na estante e fala, esse aqui você não pode ler. Esse não pode. Porque daí, numa certa idade, aquilo que não pode que é legal, atenção, né? que é legal. Então aí você fala, todos aqueles que você acha que ele tem que ler, mas se você apresentar não vai querer ler, você fala, esses aqui são proibidos para você não pega, hein? É uma boa técnica. E é isso, eles têm essa... E tá aberto sempre ao diálogo, seja com livro, seja com qualquer coisa, porque eles só têm a ganhar, e a gente também, né? Porque o melhor disso é a troca. Às vezes eles têm umas coisas geniais sobre umas obras que a gente nunca pensou. Quer dizer, eu acho genial, porque é o meu filho que falou, sabe? Mas assim, umas coisas engraçadas, né? Que a gente não viu ou não lembra e pensa, se eu fosse menor eu ia pensar dessa forma também. Sim. Que aí nos remete ao nosso querido David Copperfield, né? Que daqui a pouco a gente vai falar que é aquela criança que é bem isso, né? É bem isso que acontece nessa fase dele. Eu também pensei, lembrei dele agora. Eu não quero que o David saia da infância, ele é muito querido. Então, Malu, a gente deixa essas dicas então no vídeo aqui na descrição também desses livrinhos de adaptações para quem tem as crianças. Eu me lembro dessa coleção aí, também sou das antigas, Malu. Também eu lembro do Rei Arthur, acho da uma adaptação que eu li nessa edição, dessa edição aí que você mostrou,
Que até hoje, fiquei feliz Legal. de saber que até hoje eles usam ainda. Sim, para mim foi até uma economia, porque eles botaram um desses e eu, e eu já tinha. Espero que não ataque a rinite do meu filho. Então, acho que a gente Então, pode... vamos começar. Vamos. Começaremos com... Começaremos Acabou. com Hamlet. Gente, Acabou, mas não acabou. acabou, mas não acabou. Não acaba nunca, isso que é bom. Sabe que ontem mesmo até eu baixei mais uma versão de Hamlet e me arrependi, porque eu já tô louca agora pelo livro físico. Que é uma tradução que eu baixei mais, porque tem até artigos, tem vários artigos de escritores antigos sobre Hamlet. Então, a gente já pode marcar a releitura. Não, mas a gente ainda, antes de começar a releitura, vamos falar um pouco sobre o capítulo 5. O capítulo que tudo acontece. Mais uma prova que é novela, assim. Só faltou gravidez, casamento. É verdade. É que essa foi um outro estilo de novela, né? Foi uma novela trágica. Não foi final feliz para todos. E esse último ato... O último ato engana, né? Porque ele começa com uma cena muito engraçada, que é a cena dos coveiros, né? E o coveiro fala com Hamlet sem saber que Hamlet é Hamlet. Tem aquela famosa fala de que ele conta pro Hamlet, sem saber que o Hamlet é Hamlet, que mandaram o príncipe para a Inglaterra, porque afinal o príncipe estava louco, e lá ninguém nota, porque todo mundo é louco. Então, assim, tem aquela crítica dele, tu imagina, no palco, e aquele humor que a gente estava falando dos ingleses, assim, meio autodepreciativo. Então, é muito, muito engraçado, e é cheio de trocadilhos, né? Isso que é legal também. Eu gosto muito gostei muito dessa versão que tem, que é o inglês, e o inglês... essa do Hamlet que é translated into modern English, porque quando ele faz o translated também ele fala um pouco, ele abre uns quadrinhos e fala sobre os trocadilhos, o que cada trocadilho quer dizer e tal, e que é o que o Rodrigo Lacerda faz também no livro dele, né, de uma forma muito engraçada. E aí depois passa para como o Rodrigo Lacerda usa, né, do Hamlet dentro de uma história, ele tem mais espaço para explicar, né, e comentar. Tem até uma parte que não tem como traduzir a piada, né, e aí ele explica o jogo de palavras, né, que é um pouco do que tem na sua edição. É muito bom. E tem uma parte legal aqui também, Malu, não vou te aliviar, tá? O advogado sempre motivo de chacota na literatura. Sempre. Eles debatendo, né? Eles debatendo porque os coveiros, né, filosofando tanto a nobreza com a plebe, né, e também a questão do que perpassa o livro todo, né, do suicídio e do cristão, se pela pessoa que eles estavam enterrando, que o Hamlet ainda não sabia quem era, né, tinha se suicidado ou não, por que iam estar fazendo ali aquele enterro cristão, né? Ele fala, eles ficam debatendo se a pessoa se afogou. Se suicidou se afogando. Se a água foi até ela ou se ela foi até a água. Eu ri demais nessa parte. Muito bem. Então, a gente não pode esquecer então que o coveiro está cavando a cova da Ofélia, né? Que Hamlet ainda não sabe, e ele está conversando com outro coveiro. Eles conversam sobre essa questão do suicídio, das regalias, né, que, por exemplo, ela teria, porque ela está sendo enterrada ali num solo cristão, né, e só que ela só está ali porque ela tem o privilégio de ser da classe mais nobre. E quando o Hamlet chega, nisso está vindo o Hamlet conversando com o Horácio, e ele pergunta de quem é a cova, né, de quem é a cova, e o coveiro fala, é minha. Né, e aí ele fala, não, é minha, sou eu que estou fazendo, então é minha, né?
E aí ele pergunta quem será, quem que tá, né? Quem que vai ser enterrado? Acho que isso é a ideia um pouco mais pra frente, mas ele também continua. O coveiro é um piadista total, né? Ah, é homem? Não. É mulher? Também não. Então o que que é? Falou, não é, agora não é mais nada, porque já morreu, mas era mulher. Então ele é muito comediante o coveiro, né? E Essa aí troca deles ficou igual aquela lá do início do Hamlet com o Polônio, né? Assim, ficou. fazendo troca de palavras um com o outro, não dizendo nada, né? Um querendo saber e o outro não dizendo nada, enrolando, só que dessa vez o coveiro que fez com o Hamlet, né? Isso é. Aí como ficou legal. Aí tem as famosas caveiras que aparecem, né? E eles ficam pensando ali, aparece o que a gente tem sempre a imagem do Hamlet com a caveira na mão, mas aí ele não está mais fazendo uns questionamentos filosóficos, mas ele está ali pensando quem era, quanto tempo durava, o que restou da pessoa, né? Então eles estão lá, ele e Horácio ficam pensando quem era esse aqui, quem podia ser, aí eles trazem figuras, Alexandre o Grande, né? Eles ficam trazendo, fala assim, mas todos eles com igual com importância que for, no final ficam do mesmo jeito, né? Em formato de caveira. Destino. O mesmo destino, exatamente. E essa hora foi engraçado, que eu li, agora eu não lembro, vocês vão saber melhor se tá no texto. Eu acho que tá no texto original mesmo, não foi o Rodrigo, não. Mas daquelas coisas que a gente anota e desce mais um pouco, tá lá embaixo. Eu pensei, né? Aquela famosa, eu que sou zero estudiosa bíblica, aquela famosa frase, né? Gente, vou falar do jeito que me vem à mente, tá? Do pó vieste ao pó voltarás. Sim. Aí eu acho que tá no original, vocês vão lembrar? Tá, eu acho que tá tá sim. na peça mesmo, né? Tá. Eu falei, nossa, é exatamente isso. Sim. E aí vem a primeira polêmica, né? A gente não vai destrinchar muito, vamos deixar para o próximo episódio, mas quando o coveiro ele tá desenterrando, né? Quem estava ali antes, né? E aí o Hamlet fica aí nessa, tentando descobrir quem era, né? E aí o coveiro diz que era esqueci o nome, é um cara que trabalhou pro Bobo da Corte, né? Bobo da Corte, o Yorick. do pai do Hamlet, né? Do pai do Hamlet, e que ele estava ali enterrado há 30 anos. E aí fica, né, a questão. Ué, o Hamlet tem 30 anos, ele não é tão jovenzinho para estar né, passando por tudo isso que ele está passando, ou mais uma das licenças poéticas de Shakespeare, que bota aí uma informação que não quer dizer nada com nada, porque o Hamlet conheceu esse cara, né, ele inclusive fica abalado porque é uma pessoa com quem ele conviveu e teve esse fim, como todo mundo vai ter, a única certeza que nós temos, né? E ao mesmo tempo ele não tem mais de 30 anos, então fica aí. Aí vem as várias interpretações de que como ele fica. E o coveiro comenta que ele virou coveiro no dia em que o Hamlet nasceu, então ele teria por isso 30 anos, e foi no mesmo dia que o pai do Hamlet também venceu o Fortinbras lá, derrotou. Então aí vem os analistas de Shakespeare falar que aqui é uma análise de quanto o pai era ausente na vida do Hamlet, né? Porque até no dia que ele nasceu ele estava lá, e daí que fazem as análises porque ele tem essa questão com o pai, né? E daí depois a gente vai deixar isso aí para as próximas fofocas nos outros dias que a gente vai comentar um pouco mais sobre a obra. Mas aí também tem a questão como o Hamlet fica muito chocado ou tocado em saber que aquela caveira era do Yorick, que era o bobo da corte, e que por muitas vezes brincou com ele quando ele era jovem, né? Quando ele chegou a conhecer. Então aí é por isso que ele fica tocado em saber que era ele e ao mesmo tempo rola essas interpretações aí de que o pai então era um pai ausente, muito guerreiro, que vivia tentando vivia em lutas e tal, e portanto não estava tão presente na vida do filho. Mas aí é um gancho para a gente deixar depois para as análises freudianas. E é importante também que ele traz essa informação, relembra, né, que foi o pai do Hamlet que matou o pai do Fortinbras, né? Sim. Então aí a gente tem aquela vingança do
Fortinbras, que muitos valorizam mais ou menos, mas pelo menos ali está um gancho que está presente ali. Ela não esquecemos ainda o Fortinbras. Ele está ali e vai reaparecer. Com tudo. E aí, dessa cena cômica, vamos para a cena dramática, para o grande final, o final que o Tarantino escreveu. Tem bastante sangue e morte. Não, aí chega, né, só para concluir, chega todo mundo, o cortejo lá da Ofélia com o caixão, e aí o Hamlet ainda não sabendo quem é, né, fica olhando, vê o rei, a rainha, Laertes, toda aquela coisa, mas quem é? E aí o Laertes começa, né, o show. Coitado. Triste, se joga dentro, tem uns sketches, né, de comédia. Se joga dentro da cova, me leva com ela, eu quero ser enterrado também. Eu quero ser enterrado com ela. E aí o Hamlet se dá conta que é a Ofélia e entra na disputa de quem sofre mais pela Ofélia, né? E se joga na cova também. Eu amo mais ela, e declara todo o seu amor na frente de todo mundo. E os dois começam lá aquilo. Nem 40 mil irmãos, né? Amariam ela tanto quanto eu amei. Fala que comeria crocodilos, né? Não sei, né? Nossa. Daí ele super exagera, assim, pra mostrar que ele realmente era apaixonado. Sim. Pela Ofélia. Teve tempo inteiro para falar, né? A gente queria uma coisa bonita, um casamento, mas não. Só depois que ela morreu, ele se jogou lá e ficou competindo com Laertes, quem amava mais Ofélia. E a hora do drama de todo mundo, né? Aí estão os dois fazendo um drama, já brigando ali na cova, lá os dois já querendo se pegar. A rainha já também fala que gostaria de jogar flores no casamento do filho com ela e não né, no enterro dela. E aí aquele dramalhão todo E o rei assistindo ali, acho que só pensando que o plano dele tem tudo agora para dar certo. Exato. Ali, né? Como um bom político adorando um enterro para capitalizar em cima. Isso. Tá lá só de olho e falando, pronto, agora é a hora que os dois já estavam brigando, o Laertes com o Hamlet, então vamos lá para o duelo para poder colocar o plano infalível do Cebolinha em prática. Aí entra a cena 2, né? A cena 2, aí acho que a cena 1 acaba aí mesmo com a rainha e o enterro, né, da Ofélia no final, e o Laertes falando para o Hamlet que quer tirar, né, a coisa com ele, porque afinal de contas o Hamlet matou o pai dele, né, não é nem por causa da irmã que enlouqueceu, mas aí ao mesmo tempo ele culpa o Hamlet de tudo que aconteceu, e ele quer tirar, então ele quer ter uma chance e para isso o duelo com o Hamlet seria ideal. E aí entra a cena 2, mas aí a cena 2 começa com o Hamlet explicando para o Horácio, né, os dois sozinhos, como que ele escapou e conseguiu voltar, né, quando o rei o mandou para a Inglaterra para ele ser morto lá. E aí ele conta que ele não só escapou, como ele descobriu descobriu a traição do rei, descobriu a carta que mandava que a Inglaterra matasse o Hamlet assim que chegasse. E além disso, ele ainda reescreveu as cartas no nome dos seus amigos o Rosencrantz e o Guildenstern. Fala assim, então, mudou, fez uma letra lá bonitinha real e falou agora pedindo à Inglaterra que matasse assim, que executasse assim que chegassem os dois os dois correspondentes fossem mortos assim que chegassem na Inglaterra. E aí a gente fica sabendo então que provavelmente nesse momento os amiguinhos já não estão também mais ali, ou em breve não estarão mais. Aí já colocam 3 cadáveres na conta do Hamlet. Isso. Diretamente. Pobre inocente jovem Hamlet. De forma direta, porque tem a Ofélia ainda que a culpa indireta recai sobre ele. E ele refaz o selo, ele faz toda a cartinha bonitinha, né, para eles
Porque a cartinha do padrasto era para matar ele. Então, também a gente ficar sabendo que o padrasto é mal para chuchu, né? Eu acho engraçado que tem tantas coisas que escapam de detalhes assim que a gente vê, que a gente já comentou até nos vídeos anteriores por exemplo, como que a rainha descreve a morte da Ofélia tão bem, se ela estava vendo, né? Sabe essas coisas pequenininhas e a questão da idade que a Nani acabou de falar. Ele tinha 30 anos então não sei o que, e ficar fazendo as contas, e aí todo mundo fala assim, talvez isso aí era uma coisa que passou pro Shakespeare na época, e que daí não prestou atenção, não sei o que, porque era só uma encenação, afinal de contas eram tudo uma encenação. Mas aí ele se preocupa em colocar um diálogo entre o Hamlet e o Horácio para explicar como que ele conseguiu refazer a carta e ainda selar, porque ele fala, né, o Horácio pergunta, mas como que você fez uma carta real se você não tinha? Ele fala, eu tinha os sinetes lá do meu pai, que era o rei, então ele conseguiu selar com aquela cerinha lá e com a carta, e aí eu fico perguntando, por que tem isso aí? Tem tantas outras incongruências no texto, mas isso aí ele faz questão de colocar, né? Como é que ele conseguiu a proeza? Que eu acho que tem coisas eu acho que eram muito importantes na época, né? E aí que agora a gente não fala tanto, mas que era importante, eu acho que para palco e tal, né? E saber por quê que como é que ele escreveu a carta, que diz que eles não escreviam, né? Que tinha alguém para escrever. Então, eu acho que meio que o Shakespeare tinha que explicar isso para o público, né? Então, algumas coisas, com o tempo, foram mais trabalhadas em função da estética de palco, de explicar para aquele público daquela época, e que agora, em compensação, a coisa do cara ter 30 anos e ser universitário tá meio... Ele devia ser jubilado no curso dele. Ele aprendeu na aula de caligrafia lá na faculdade de Príncipe que ele fez na Alemanha. Sim. Valeu a pena essa faculdade. Valeu, essa faculdade aí valeu tudo. Ele fez até no século diferente do que ele viveu, né? Ele teve que entrar na máquina do tempo para fazer. E deu tudo certo. Outra coisa das mortes, né? Uma que esses dois, ele, tipo, super sangue frio, não teve problema nenhum. Ele podia ter só se safado, né? Mas ele quis fazer parte da justiça, vou matar esses dois caras que não tem nada com nada, não fede nem cheira, né? O famoso não fede nem cheira, assim. Estavam ali a trabalho, né? Mandado pelo rei, né? Não era vingança pessoal deles contra ele. E a questão da Ofélia mesmo, né? Porque eu não tinha atentado para isso também, esse foi do Rodrigo aqui, que comentou que ele chamou o Horácio para fazer esse planinho dele aí das cartas, né, de chamar o rei, enviar, não sei o que, avisar que ele tinha chegado, e tirou o Horácio da missão dele, que era o Horácio que estava tomando conta da Ofélia. Então, se ele não tivesse ali tão autocentrado nele, a Ofélia não teria morrido. Eu falei, nossa. É verdade, pode botar essa na conta dele também. E os amigos nem sabiam o conteúdo da carta, que era para matar o Hamlet, né? Então eles não sabiam o que o rei tinha escrito, na verdade. Eles tinham eles estavam ali para acompanhar, né? Mas então eles fizeram o papel de acabaram morrendo ali de bobeira. O Hamlet até quando fala pro Horácio, meio que se justifica. Mas eles se meteram com gente como meu tio e tal, eles mereceram morrer, sabe? Se meteram juntos, sabiam que estavam se metendo em briga de grande, sabiam que corriam risco e matou sem dó nem piedade, né? A crueldade do Hamlet chegou. Aí depois chega um cortesão, né? Traz a mensagem lá do rei para o Hamlet, o rei dizendo, né, que quer organizar lá a luta dele a luta, assim, né, desportiva dele com o Laertes, e que o rei, inclusive, está apostando nele com vantagem. E aí, né, outro questionamento, assim, por que você vai lutar com um cara que você nem quer lutar, estão apostando que você vai ganhar, então, se você ganhar, o rei vai ganhar, porque ele apostou em você, e se você perder, tipo, você só perde, nos dois cenários você só perde, mas ele fala, vamos lá, só se for agora, tô pronto, manda vir que eu tô aqui.
E esse, o Osric, né, que vem é o segundo Polônio que aparece, né, porque o Hamlet também tira os sarrinhos dele lá e usa É, mais uma vez das piadinhas pra chamar o cara de bobo, né. pra debochar dele. É. Dizer E que ele é igual ao, que ele tem importância porque ele é um grande criador de gado e ele vale tanto quanto o gado, né? Que ele cria pro rei. aham. E o cara puxa saco do rei. E a gente passa daí, ele aceita, né? Uhum. Fazer o duelo. E eu fiquei, assim, ó, meio perdida nos assaltos. Eu reli, sabe? Pra Uhum. ver. Ele sai ganhando todas as partes do duelo, né? Ele E sai. o que acontece é que o plano cebolístico do rei era colocar o veneno na ponta da. Teoricamente tinha que ter uma proteção, né, na ponta da espada, e ele coloca o veneno na espada, nos punhais, era punhal e espada, né, o duelo. E aí ele coloca veneno em tudo na esperança que, como teoricamente o Laertes era muito melhor que o Hamlet, e estava treinando e se esforçava mais, porque o Hamlet era mais filósofo, ele em algum momento ia acertar o Hamlet e ele ia morrer. Mas para garantir o plano Cebolinha, sempre tem o plano B, né? Ele encheu de veneno os vinhos para o Hamlet, caso não fosse acertado, tomar o vinho e morrer, assim. E o Os que acontece, né? refreshments. Os Mas eu refreshments. acho, eu fiquei pensando nisso. O Lart não era o melhor do negócio, só que depois, né, o cara acabou de sair do enterro da irmã dele. E antes da luta começar, o Hamlet já começa na frente de todo mundo pedindo perdão a ele, Isso. né, pelo tudo que ele fez, né? Falando que ele é amigo dele, não tem nada contra ele e que, né, estão ali pela luta. O Hamlet inocente, não sabia, né? Ele estava com a espada dele cega, né, que fala sem a ponta ou com a proteção. E foi lá. E aí no primeiro assalto lá que ele pega, até fica assim, pegou ou não pegou, né? Chamam, Uhum. fazem o VAR para ver Chama o e o, VAR para ver se. o juiz decreta que passou da linha, pegou, e aí ponto pro Hamlet. E aí a rainha, né, fica toda feliz. Aí, se eu não me engano, também foram, fiquei meio assim, eu voltei para reler. No segundo ponto, né, ele faz 2 pontos seguidos, e aí ela fica super, né, Nesse segundo, ele já a camisa dele rasga, né? E ele já fica assim, né? Não era para ter rasgado, né? Uhum. Não estava sem ponta essa espada. E a rainha vai comemorar. Nesse meio tempo, o rei prepara lá a taça. Já, acho que na primeira ele já oferece o Hamlet, deixa para o fim, né? Para a celebração. A rainha ali, se deu sede ou se ela, na alegria do filho, está ganhando. E aí demonstra pra gente, né? Pelo menos eu li assim, que ela não sabia, achava que era só um espetáculo ali mesmo. Não sabia, né, que estava fadado a envenenar com a espada do vinho, com certeza ela não sabia, porque ela pega para beber, o rei só, né, opa, nem não se joga e derruba a taça, né, só fala, não bebe não, minha filha. Ela vai lá e bebe mesmo assim, o vinho já envenenado. Aí eu não lembro se o terceiro ponto é antes dela cair já, mas fica nessa confusão, né? Porque ele acabou de ser cortado, vê que a blusa dele rasgou, não era para ter sido É, rasgada. Eu acho que ela desmaia, cai, eu acho que é e tudo aí o rei muito fica junto, né? ali, né? É. Em Desmaiou algum pela momento da. emoção, pelo corte, né? Pelo Em sangue algum momento eles trocam as espadas, né? O Laertes com o Hamlet. Exato. E aí é quando o Hamlet também toca o Laertes com a espada envenenada. Eu acho que tudo acontece ali muito. Quando os dois já estão, acho que, feridos e a rainha cai, que daí todo mundo fala, a rainha caiu, não sei o que, aí que aí acho que já aconteceu tudo ali ao mesmo. Foi tudo no mesmo momento É que ali. eu acho que ela cai antes, porque é isso. Ele repara que ele foi cortado e ela cai, e aí ele vê a questão da espada. Aí ele vai lá e troca nessa hora. Uhum. Só que eu não sei se ele sabia que a espada estava envenenada, ele sabia que ela estava Uhum. pontuda, né? Sim. E ela se dá conta que foi envenenada e fala, né? Fui Ela fala. envenenada. Tipo, ela começa a se dar conta do Uhum. plano, Sim. O achando que Laertes ela. também fala, né, que ele você é morto pelo meu próprio veneno, né? Uhum. Sim.
o que eu ia fazer foi feito comigo. Aí a rainha ouve isso e aí ela percebe que é tudo um plano e aí antes de morrer ela fala, pô, tô morrendo, eu fui envenenada pelo vinho. A frase é até engraçada. O vinho, eu fui envenenada, o vinho. E nisso E aí que Hamlet Aí ele pega o percebe punhal e e fala, a ponta também envenenada. E aí ele fala que o rei é culpado, manda fechar tudo ali, né, para fazer, não deixar ninguém fugir, fazer a justiça, pega o punhal, enfia no rei, para garantir o plano B do Cebolinha, ainda taca o vinho todo dentro da boca do rei. faz ele usar pega ele de punhal e faz ele beber o vinho. E fala pra ele seguir a mãe dele. Segue a minha mãe. Mas e antes de morrer, aí ele tem o diálogo com o Horácio, né? O Horácio diz... quer tomar o vinho envenenado também para acompanhar o amigo e o Hamlet não deixa, fala que ele tem que ficar para salvar pra contar a história. Antes o Laertes pede os dois que Os já dois estavam pedem, para morrer, pedem desculpas, se perdoam por todas as mortes, nem a morte de meu pai não recaiu sobre ti, nem a tua sobre mim, para os dois irem abraçados para o paraíso, né? Para garantir a entrada. Tem que ter o perdão para garantir o acesso. Para garantir o acesso. Sim. E os dois são cavaleiros, né? Então. E aí chega o Horácio querendo se matar também, porque ele é um cavaleiro, né? Diz que essa era uma regra também. Mas o Hamlet quer que o Horácio fique para contar a história do Hamlet. Hamlet não é muito Narciso, né? Não. Quase nada. E também para que ele acha que Fortinbras tem que ser o cara na sucessão dele. Até porque não vai sobrar ninguém, né? E aí vem a vingança do Fortinbras, né? Dizem que o Fortinbras, que ficou quietinho o tempo inteiro, ficou só lá atrás das lutas dele, que não eram nenhuma luta pessoal, né? Era uma coisa mais política, acaba tendo a vingança dele plena, porque fica com a Dinamarca. E é engraçado, né? A vingança dele vem naturalmente. Ele não precisou fazer nada. Ele só pediu para atravessar a Dinamarca para poder ir fazer o que ele queria e na volta ele já tem todo o prêmio. Daí a gente pode deixar tudo isso aí para discutir nas próximas vezes, nos próximos episódios, para saber se a vingança vale a pena ou não, que o Fortinbras conseguiu a vingança dele, só que de uma maneira diferente, né? E o que aconteceu com o Hamlet, que todo mundo morreu ali, inclusive ele, e né, aí fica a discussão se valia a pena tudo isso. Mas é uma tragédia. Plena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É verdade. Dizia o filósofo. Deixa eu comentar só que eu estava até falando com a Malu do Hamlet, quando a mãe fala, eles estão lá lutando e a mãe fala que o Hamlet tá gordo. Que ele tá fora de forma e ela quer que ele né? Não, vem cá se enxugar, tem um paninho. Aí a gente estava até comentando, talvez depois tenha, eu não lembro de ter visto isso. A Malu viu aí no Lacerda, né, que ele fala, e também no meu aqui a única nota que fala que talvez ele fala a conjunção de falar que ele estava gordo e meio, era tipo só para falar que ele estava fora de forma, mas que assim, ele não ia conseguir ter a performance dele boa como ele poderia, mas e daí também acho que eu li em outro lugar que talvez alguma encenação que foi feita, o ator que fazia o Hamlet era um pouquinho mais gordinho, então talvez por isso que a fala fosse para ajudar a explicar porque que ele tinha lá uma certa desvantagem. Mas enfim, era um comentário que apareceu aqui na frase da mãe. Ou era só a mãe tirando sarro dele também, né? Porque mães são assim às vezes também. E no Lacerda ele comenta, né? Só pra gente. Que esse ato tem gordofobia e etarismo, né? É isso, Ele comenta que isso é tão irrelevante discutido de onde surgiu isso, que tem muitas edições de Hamlet que nem botam essa fala, tiram, porque aquilo que a gente já falou várias vezes também, né? Foi uma coisa encenada, não foi uma coisa para ser livro propriamente, então coisas entram e saem
conforme a edição. Uhum. E aí, no fim, ele conclui, né? O Rodrigo engraçadinho. É provável que essa frase esteja ali por uma série infeliz de equívocos editoriais. Sim. É isso. Nessa que é traduzida do inglês arcaico para o moderno, no arcaico tá fat, e no moderno ela só fala que está sweating and short of breath. E a outra, essa que é do inglês para o português, quando fala em português também, não fala que ele tá gordo, fala só que ele tá sem fôlego. E não menciona o feto. Então, acho que o feto eles vão amenizando, assim, para não perder a aura de que o Hamlet era bonitão e magrinho e elegante. Sim. O Hamlet bonachão não combinava. Até porque, né, várias vezes ele é interpretado pelo próprio Shakespeare, né? Isso. Sim. Ele não quis se autodepreciar tanto, assim. Vai ver que quando vinha o substituto aí que ele quis sacanear e colocou essa frase. E botou o feto ali no meio. É uma boa. Essa é uma boa saída. Então acho que por hoje é só de Hamlet. Vamos deixar. Por hoje é só, porque a gente tem que deixar coisas pra gente falar nos próximos capítulos. E tem muita coisa a gente começar agora, a gente vai ficar 1 hora só falando dele. E a gente também Vamos já pede. Vamos pedir para todo mundo comentar sobre o Hamlet, o que achou, para daí a gente também trazer algumas questões depois nas nossas discussões, nos próximos episódios, para trazer também a opinião das pessoas, que se gostou, se não gostou, se a maioria que leu gostou, ou o que achou, né? Alguma coisa para a gente depois também ter mais. Algum detalhe que acho importante também para a gente conversar, porque a gente mais ou menos tem algumas coisas que sobre as quais a gente gostaria de conversar, mas a gente também gostaria de saber de vocês. O que vocês gostariam de falar mais sobre isso? Alguma curiosidade, ou falar mais sobre alguma cena, alguma dos 1000 solilóquios e teorias, né? E às vezes, acho que também é legal deixar, talvez, até para as outras pessoas depois verem. A gente falou de algumas edições e tal, mas às vezes as pessoas têm outras edições, ou deixar em que edição que leu, se gostou, algum comentário assim para a gente, também para a gente ter um feedback às vezes de alguma outra coisa que a gente não conhece, para deixar um comentário aqui em que edição que leu, se achou boa, se gostou, se não gostou, se leu em mais edições, e se deu algum livro de acompanhamento aí que a gente também falou do Lacerda, que é muito bom, para depois a gente poder também apresentar aqui. Quanto mais opiniões, melhor. Melhor, isso aí. Então vamos para nossa próxima leitura. Beijo. O bonitão aqui. Se a gente fizesse capa, a capa ia ser... Ia ser assim. Só eu que estou nessa aqui, ó. E hoje a gente vai comentar o capítulo 5 e 6 e vamos falar um pouquinho da tradução, que a gente está devendo para a Simone. Mas acho que a gente primeiro fala um pouco a gente pode falar um pouquinho dos capítulos e depois aí a gente faz uns comentários sobre as traduções que a Simone pediu, com muito carinho para a gente. Depois do trauma do Dia das Mães, a criança separada enviada para longe, veio um pequeno refresco, digamos assim, né? Sim. Só para quem está... Lembrando, gente, a gente sempre vai colocar o timestamp do vídeo para quem está só numa leitura, na outra. Para quem pulou a fofocalhada do começo, tem cronograma em PDF agora, tá lá no grupo do Telegram e tá aqui no link na descrição do vídeo também, tá? Com a passagem para 2 capítulos por semana. Que não é muito. Tá muito bonito. E vou ter que elogiar a Pri Mariane, porque ficou muito lindo. Ficou muito bonito. Interativo. Quando você clica, já assiste o vídeo nosso. Exato. Então, não esqueça de ir no link aqui do cronograma, porque tá bonito e tá prático também. Nós vamos falar sobre o capítulo 5 e 6, né? O capítulo 6 já é o expulso de casa, não, o 5 é o expulso de casa e o 6 é ampliando meu círculo de amizades. Só que na realidade, o que eu estava dizendo é que já no 5º ele já começa a ampliar aquele círculo de amizades, ampliar o mundo dele, né? Que ele sai da casa e entra na carroça, onde o destino é um colégio perto de Londres.
Aí ele comenta isso com o carroceiro diz, não, essa carroça aqui não chega até Londres nem de jeito nenhum, né? E aí ele se dá conta que primeiro eles param num lugar, e aí que ele vai, que teórica, daí ele tá sempre sendo enganado, coitadinho, né? Porque aí eles param numa posada, num hotel, para ele fazer uma refeição, e aí a refeição dele tá paga e tal, e aí um amigo que ele faz, que ele achou muito legal, se escala na refeição dele e acaba comendo toda a comida dele, né? Ele fala que é o E aí de garçom. lá, o garçom, né? O É. garçom. E aí de lá ele pega uma diligência para ir para Londres mesmo, né? Ó, Malu, quando você está falando, no original e na edição da Zahar também, tem as mesmas ilustrações, é muito bonitinho. Aí ele coloca aqui, que é o amigável garçom, tá aqui, né, em inglês. Tá vendo? Aí tá o cara lá, ele tá sentadinho para comer e o cara tá tomando e comendo toda. Mas ele fala que ele é Toda a comida. amigável. É muito bonitinho essas ilustrações. E aí ele fica louco para conhecer Londres também. É muito legal, porque bem ou mal, ele pode até estar sendo meio enganado, mas ele está conseguindo conversar, está conseguindo não ter aquela pressão que ele tinha, né? O último capítulo eu fiquei com muito dó dele, assim. É. E agora ele tá com aquela expectativa de Londres, a cidade incrível, cheia de maravilhas e maldades, que na minha tradução, pelo menos, ele fala assim, cheia de maravilhas e maldades, e a cidade que é dos heróis dos livros que ele leu, né? Uhum, sim. Então ele vai, teoricamente, ele acha que vai ser um herói, e é, né, o herói de um livro. Vou fazer meus adendos, que a Malu pulou Claro. a parte mais importante, que a Tati sabe qual é. Então, a Os botões da Pegasus. Os botões, Assim que ele entra na carroça e a carroça sai, do meio de um arbusto surge a Pegasus, né? E ela para a carroça, o cara se assusta. E aí ela vai e entrega pro Hamlet um saquinho com moedinha e um bilhetinho da mãe dele, que para ele é a coisa mais preciosa do mundo, né? E aí ele fala, né, que naquele momento ela aperta ele tão forte que ele acha que dessa vez soltaram todos os botões. Todos os ele até pega botões. Que ele guarda como um tesouro o botãozinho dela. E antes disso, né, ele estava chorando tanto, mas tanto, que o lenço dele estava encharcado e ele precisou botar para secar lá no cavalo. Em cima do cavalo. Pede o lenço de volta e o carroceiro recomenda que ainda não está seco. E aí essa hora é bonitinho também, que ele diz que para de chorar inspirado nos, né, que os grandes heróis dos livros dele não estariam chorando assim. Então ele para de chorar. E aí o carroceiro pergunta, né, se a Pegot está disponível, né, se ela tem algum sweetheart, um rolinho. A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente fala isso nas pede pro David avisar para ela que ele está disponível, né, nas palavras dele, que ele está disposto. Ele tá disposto. Assim que o David chega lá nesse lugar, na diligência, né, que ele para antes de ir pro destino final, o tal do garçom simpático, ele pede para ele uma folha de papel e ele escreve uma carta que só diz, né, basicamente, cheguei aqui no lugar e o Sr. Barks pediu para avisar que ele está disposto. Sim. E aí ele bota uma observação, né? Ele pediu para eu não esquecer de falar isso para você. E aí o cara enrola ele, come toda a comida dele, cobra, essa hora eu fiquei tão com o coração apertado, cobra quase todas as moedas dele, diz que o papel é muito caro, que a tinta ele vai dar de graça, mas o papel é muito caro. Aí pega praticamente todo o dinheiro dele, todo não, né? Mas uma boa parte. E aí ele sai com uma fama, toda o local lá, né? O pessoal que trabalha, a dona. Nossa, esse menino come muito, porque era um grande banquete, costeletas, batatas e cerveja. E o cara que comeu tudo, ele sai envergonhado e com fome. E vai o caminho todo para Londres, esmagado entre dois meninos, a moça da frente chutando ele não consegue dormir. Na parada da viagem, ele não compra nada para comer, porque todo mundo já está falando que ele é guloso, sendo que ele está morrendo de fome, tadinho. Essa viagem foi sofrida, né? E aí ele chega lá no lugar e, para piorar, ele chega, não tem ninguém esperando por ele. E aí essa parte eu também achei fofíssima, que ele fala que
passa uma procissão de pensamentos marchando pela cabeça dele, que ele, né, foi abandonado. Da outra vez ele ia ser preso, enforcado, passado, agora ele é abandonado, largado em Londres. Ele Ele é leitorzinho, né? Ele tem uma imaginação muito fértil. tem. Ele é muito sério. Um pouquinho antes dele comentar sobre Londres, aí ele coloca que ele queria fazer uma observação, porque ele fica até hoje, ele fala, até hoje fico estupefado de que as pessoas, das fraquezas humanas, das pessoas que elas não estão dispostas a admitir, não consigo imaginar a razão, é a fraqueza de ter caído no sono numa diligência, porque ele fala que todo mundo, a hora que acordou, porque ele é o que não consegue dormir, né? Mas a hora que todo mundo acordou, todo mundo reclama que não conseguiu dormir. Aí ele fala assim, todo mundo tem, até hoje, ele falou, até hoje eu fico estupefado das pessoas comentarem isso. Até hoje. Até hoje, exatamente. Não assumirem que... Eu marquei bem essa página. Né? Fraqueza de cair no sono numa diligência. E vai dando dó dele, né, tadinha? Ele chega lá e aí não tem ninguém pra... Ele fica lá esperando, né? Não tem ninguém pra pegar ele, até chegar o Sr. Mel, que é o professor da escola que ele tá indo, né? E aí leva ele. Ele tá morrendo de fome, pede pra comer alguma coisa, que ele passou o tempo todo, não conseguiu aproveitar do banquete. E aí esse professor já vai mostrando um pouquinho mais, assim, já uma pessoa melhor, porque daí leva ele até uma casa, ele não sabe ainda, depois no 6º capítulo a gente tem uma dica de quem será, né, mas uma senhorinha, que daí dá lá um leite para ele também comprou algumas coisas para comer, e aí eles fazem uma refeição, a senhora pede pro professor aí, o Sr. Mel, que vai ser professor dele na escola, para tocar uma flauta. Ele fala que ele toca muito mal, né? Mas aí ele sente um pouquinho mais de aconchego ali já, né, tendo saído da casa dele sozinho, tudo. E aí ele comenta também da senhora, essa figura também tem aqui quando eles estão na casa e ele tá lá, o Sr. Mel tá tocando a flauta, e ele comenta da senhora Phibson, acho que é. Que daí ele pergunta como que ela tá. Aí o David fala, eu nem vi. Eu podia ter sentado eu não sei se dá pra ver. Eu podia ter sentado na cadeira em cima dela que eu não ia ver, que é uma senhora que tá sentada aqui numa cadeirinha aqui. E aí eu fui olhar a figura e falei, é verdade, tem uma senhorinha, ela toda assim, né? Enrugadinha ali, sentadinha ali. Então ele fala que ele poderia ter sentado em cima lá, que ele nem ia perceber que ela tava lá. E essas imagens são muito legais. Ele achou que era uma trouxa de roupa. Isso, Ele fala, ainda bem que eu não sentei. Sim. E aí eles saindo de lá, eles vão para a escola, né? Ele descobre que o dono da escola, que é o senhor Crackle, né? É assim que fala, não sei. E a senhora, ele é o dono da escola, ele, a esposa dele e a filha dele estão viajando, né? Ele descobre que todas as crianças não estão lá porque é férias e que ele foi mandado para lá já antes como uma forma de castigo para ficar longe da família, né? Ele não sabia disso, ele não fazia ideia. E ele fica lá todo esse tempo praticamente só com esse professor lá na escola. E até a volta. E tem a questão eu não lembro daí se é logo agora no começo que ele já tem que colocar no fim do 5º? No fim do 5, ele chega na escola e o cara que recebe ele lá, que a gente ainda não sabe o nome aí nessa hora, né? Já coloca uma plaquinha nas costas dele, escrito Cuidado, ele morde. E ele vê a plaquinha antes em cima da mesa, né? E fica, cadê o cachorro, né? Achando que tem um cão bravo lá na escola. E a plaquinha era pra ele. Ele sobe em cima da mesa, coitadinho, fugindo do cachorro, né? E a plaquinha pra ele. E é um senhor que tem uma perna de pau. É o Ahab, que cuida da escola. Esse. Como que é o nome dele mesmo que eu esqueci? Tungai. Eu só anotei que era o senhor da perna de pau. Tungai é o nome dele. Isso aí. Tungai. Que tem a perna de pau.
E chama atenção que ele diz que lá daí ele tem que ficar o tempo inteiro fazendo lições, mas que ele consegue fazer as lições. Ou seja, no fim até esse castigo acabou sendo bom, porque saiu daquele ambiente ruim e tá vendo que ele consegue estudar, né? Uhum. Mas aí, de novo, na imaginaçãozinha dele, né? Ele passa esse período aí, semanas, acho, né? Dias ou semanas, vendo o nome dos meninos rabiscado no banheiro, na cadeira, no muro, e aí ele fica imaginando como cada um daqueles nomes vai zoar ele com a plaquinha, porque ele tá ali, mesmo sem ter ninguém, ele foi obrigado a ficar andando com a plaquinha. E aí, E ele no outro capítulo, que é o Amplie Meus Conhecimentos, tudo que ele imaginou, a primeira pessoa que chega é super legal com ele. E faz piadinha assim, mas ninguém faz aquele bullying que ele estava esperando, né? E nada daquilo que ele tanto temeu aconteceu. E a gente conhece daí o dono da escola, né? O Sr. Krekel. E sim, que é um cara da família. malvadíssimo, né? Ele, assim, pela descrição, o cara é. E aí ele descreve como que o cara era com a questão do cabelo e tudo, mas é muito cômico, né? Ele, você começa a criar a imagem do cara assim na cabeça e ele até pede para ele antes dos meninos voltarem para se ele pode não usar a plaquinha, né, porque sabe que os meninos vão tirar sarro e aí o cara todo nervoso ele sai correndo e vai pro quarto dele, mas depois ele descobre que os meninos não nem ligavam também para ele, para a plaquinha dele, né? Então daí depois fica mais tranquilo. Mas chega uma hora ele fala dos apelidos, né? Que ele foi apelidado de Totó por causa da plaquinha. Que ele mordia. E que são 45 meninos. Eu acho que ele fala até no capítulo 5, né? Que ele sabe que vão ser 45, então vai se ampliar mesmo o círculo de relações dele. Mas parece que, assim, tipo, todo mundo tinha apelido, né? Ele conta que... é amigo do padrasto. Né? Fala pra ele. Ele fala, ele ameaça, fala, eu conheço o seu padrasto, né? Ele é conhecido meu e tal, não sei o que. Usa como uma ameaça, né? Assim, não sei, mas. Ele diz, eu conheço seu padrasto, é uma pessoa muito correta e tal. Aí tu já sabe que o cara não é do time dos malvados. Sim. Não presta, não presta. E aí ele dá várias dicas de por que ele não presta, né? Primeiro que ele assim é malvado, ele tem a fama de bater, ele mesmo fala que ele é um tártaro, né? Que ele tem fama de bater nos alunos e tal. E aí ele fala que a senhora, a esposa dele e a filha também estão lá assim quando ele está junto conversando com elas e ele fala, ele faz a referência a um filho dele, né? Que contaram para ele que ele tinha um filho também que daí fugiu ou foi mandado embora pelo pai, né? E aí aparentemente a senhora, a mãe e a filha, foi porque ele fala que o menino acho que foi tentar defender a mãe, né, dos maus tratos e tal, e aí o pai, ele, em algum momento ele descreve essa questão aí. E e fala também que ele só tem a escola, mas ele era um ignorante, que antes ele era um comerciante de lúpulo, né? E aí ele faliu tudo e ele foi ter essa. E quem trabalhava com ele era o cara da perna de pau, o Tungay, aí que também está lá com ele, mas ele dá a entender que ali é uma escola, mas que o próprio dono da escola e o cara que cuida da escola são safados ali que não entendem nada na verdade são ignorantes e não tem, e que os professores mesmo são mal pagos, né? O Sr. Mel e depois o Sr. Sharp, que é o professor principal, depois ele comenta que eles têm uma remuneração bem fraca, né? Que são muito pobres. E que ele teria pego o dinheiro da mulher e na realidade, a senhora Crickle teria dinheiro e ele gastou todo, né? Por isso que ele teve que acabar fazendo a escola. Eu não sei se vocês, na página 109 aqui da edição da Zahar, que ele pergunta pro assessor dele, o Tungay, aquele sujeito voltou aqui, né? Daí eu peguei e anotei, mas que sujeito, né? Porque daí
Aí ele fala assim, não é bobo, ele não é bobo, me conhece, que fique longe. E nisso ele descreve que a esposa dele fica tá com o semblante triste, né, e tal. Aí eu fiquei pensando, será que ele estava falando do filho dele? Né, porque ele pergunta, aquele sujeito voltou? Eu fiquei imaginando que podia ser o filho dele, que ele mesmo mandou embora, né? Pelo que eu entendi, assim, da versão aqui, era o filho que ele expulsou de casa. Quando ele fala desse filho, a mãe fica chateada porque tem saudades, né? E aí ele começa a fazer uma amizade, né? Já, e quando chegam os outros meninos, né? Sim. Ele conhece um que ele fica mais amigo, que diz que vai cuidar dele, que é um mais velho, né? Mas que realmente trata ele bem. Ele primeiro conhece o tal do Tommy Traddles lá, que é o que insere ele ali no círculo, não faz nenhuma piada assim, forte, né, com a plaquinha dele do cachorro, aí todo mundo ri, brinca, e é legal. E aí depois ele conhece o outro lá o nome dele, Steerforth, né? Steerforth. E aí esse é um que é mais velho, inteligente, bonito, tudo, né? Assim, é o mentor, todos os meninos gostam dele, respeitam ele. E aí É o popular. De cara ele fala, não, David, vou cuidar de você, né? Me dá aqui seu dinheiro que eu cuido. Eu já fiquei cheio de medo, né? Assim, né? Só que no fim das contas eu nem levei assim, claro, né? Usou o dinheiro dele, mas ele pegou o dinheiro para fazer um banquetezinho, uma festinha no quarto deles, que ele ia ser colega de quarto dele, com os outros meninos, e aí passaram a noite ali, todos eles comendo, então o David incluído, né? E aí que rolou toda a fofocalhada, todas essas informações, né? Dos professores mal pagos, do Tungay com o Crickle que batia nos alunos. Então, acho que foi uma boa forma dele se inteirar ali de como funcionava ali o local, né? E aí eu não lembro se ele mesmo fala, alguém fala, ou o narrador, que esse menino mais velho é meio protegido, que o cara bate em todo mundo, mas nele ninguém bate. E aí ele fala que vai cuidar do David. Aí eu não sei se ele vai estender essa proteção dele aí ou se ele só vai se aproveitar, mas a princípio eu achei que não. E aí ele ainda brinca, né? David, você não tem uma irmã? Porque no início eu também achei, agora ele vai explorar o guri, mas na realidade todo mundo usufrui da festa, o menino também e tal, né? E ele fala de um outro, fala dos apelidos, né? Que tinha um dos meninos que estava lá porque o pai dava alguma, fornecia comida para a escola, alguma coisa assim. E aí apelidaram ele de Escambo, que ele frequentava a escola. Então, eles estavam num clima de camaradagem ainda, as crianças, né? Fala da peruca do professor também, né? E daí no final ele fala do professor aí que ele descobre que os professores ganhavam pouco e na verdade eram bem pobres, e daí ele lembra do lugar lá que ele foi comer com o professor Mel, né, com o senhor Mel, e que da senhorinha, e aí ele fala, agora acho que eu entendi o meu Charlezinho, porque ela trata ele por meu Charlezinho, então daí ele fala, aí eu entendi, talvez. Aí ele pensou assim, então era a mãe dele, e né, que eles estavam numa casa ali bem simples e tal, e aí ele fala assim, agora acho que eu entendi. Então deu a entender que ele agora sabia, ou pelo menos achava que era a mãe dele, né? Que ele tinha levado ele até a mãe dele lá no primeiro dia, quando foi buscar ele lá na estação. E, então, não sei, tem mais alguma coisa para falar dos capítulos em si, não? Eu acho que dos capítulos era mais ou menos isso, né? Podemos atender o pedido da Simone, que Vamos. a gente também está se deliciando com algumas partes. Vamos deixar na minutagem agora, na missão, porque senão a Simone vai falar que a gente deixou para falar nos últimos minutos e ela teve que assistir tudo. Vamos botar a tradução para a Simone. Mas então, a gente está trabalhando aqui, as primas estão lendo 2 edições, né? Malu? Você está lendo a edição da Penguin, a física. Eu e a Nani, a gente está com a edição física aqui da Zahar, bonitona. E a gente tem também a edição em inglês, no Kindle ou aqui no físico também, no original.
E só falar um pouquinho das traduções, a da Penguin tem da Companhia das Letras, tem uma tradução do José Rubens Siqueira, né? É uma edição grande e bonita, com aquela tradicional da Penguin. E eu vi que tem um texto da Virginia Woolf, também falando sobre o livro aí, mas a gente normalmente lê, né, os textos complementares após a leitura, então depois a gente pode comentar quando chegar ao final do livro, a gente pode fazer essa leitura e depois comentar também aqui com vocês, quem estiver lendo É, nessa edição. e aqui na própria edição eles estão depois, sabe? Ah, Os legal. textos de apoio estão depois. Tem uma introdução que eu li, que é bem tranquila, assim. E os textos de apoio, geralmente o pessoal gosta de ler tudo depois para não ter spoiler, né? Uhum, sim. E aí tá, o primeiro texto até tem o da Virgínia, né? E tem mais dois, e tem uma cronologia também no final. Que eu não sei se é do livro, eu não cheguei a espiar, ou se é dos fatos do livro, ou se é da vida do autor, sabe? Uhum. E a Mas edição dos clássicos da Zahara aqui tem a tradução do Bruno Gambarotto, que está muito legal também, tá com notas. Essa edição tem as notas também do tradutor e tem as figuras que tem no original também, que eu mostrei aqui, que são as figuras originais que eram impressas também no folhetim, né, quando o Charles Dickens estava escrevendo as histórias, que era muito comum, né, nessa época acompanhar as ilustrações assim. E para E quem for curioso e quiser dar uma olhadinha no original, vou falar respeitosamente para quem tiver Kindle Unlimited. Tem umas versões de todos os clássicos, quase. Sempre que eu procuro, eu encontro. É Amazon Classics, então grátis para quem quiser dar uma olhadinha no inglês de vez em quando. A gente colocou o link no outro vídeo, eu vou colocar nesse de novo na descrição. eu separei algumas, para a gente falar de tradução, que ninguém é especialista, a não ser a Nani, né, que tem mais um pouquinho de experiência com tradução, mas assim, a gente, como lê em inglês também, às vezes gosta de, quando tem alguma coisa, ou às vezes é por própria curiosidade de ter, no meu caso, de ter anotado uma passagem que eu gostei, daí eu quero ir ler no inglês, e aí também, como eu também estou acompanhando essa edição da Malu e da Penguin no Kindle também, então eu acabo pegando uma passagem que eu gosto, aí eu leio depois a tradução na outra edição e depois eu vou no inglês para ver. E nessa daí, como a Simone pediu para a gente comentar um pouquinho sobre tradução, primeiro que a gente não pode falar nada, porque o trabalho de tradução é um trabalho, uma dedicação muito grande e é trabalhoso. Né? Então não é fácil, e daí a gente vai mostrar um pouquinho por que às vezes, em alguns casos, não é fácil, e por que muitas vezes o texto às vezes se torna até um pouquinho mais moderno, moderninho, assim, quando se fala, e aí eu separei 3 trechos para comentar. Acho que a Nani podia, se quisesse comentar o primeiro, que é o último parágrafo do primeiro capítulo, Nani. Se você tem aí, senão eu tenho aqui. Vou pegar aqui e vou aproveitar antes para falar, que a Tati falou, né? Gente, o tradutor também é um autor. Uhum. A gente está lendo David Copperfield, mas a gente está lendo Bruno Gambarotto, a gente está lendo, eu esqueci o nome. O da tradução da Penguin é um cara que tem 35 anos de experiência, ele traduziu mais de 300 livros, ele traduz Toni Morrison, ele traduziu esse outro livro do Shakespeare que eu estou lendo, ele traduz do italiano, do francês, do português, acho que espanhol também, Vargas Llosa, ele traduz muitos livros para a companhia. Então preferência. 2, ele vai escolher a palavra do tempo que a tradução foi feita. Então, por isso que a gente às vezes pega a tradução de 50 anos atrás, fica um pouco, que as pessoas chamam, datada para hoje, as referências mudam, a escolha de estilo. Então, é preferência, tá? Não tem boa e ruim, a gente só vai comparar uns trechinhos que a gente achou curioso e que na nossa leitura, acho que esse primeiro foi um que tocou a gente assim, um outro que a gente achou que deu uma margenzinha a mais da mensagem do que o outro, mas assim, nuances, tá, gente? Não tem ruim, bom, errado, certo.
Você quer que eu leia, Tati? Pode ler. Pode dar. Isso. É o último? É o último parágrafo do primeiro capítulo, a página 42 na Zahar. O do montinho, né? Isso. Tá. O David falando, né? Nunca mais. Permaneci em meu cesto e minha mãe em sua cama. Mas Betsy Trotwood Copperfield perdeu-se para sempre na terra de sonhos e sombras, o mundo de maravilhas do qual eu acabara de vir. E a Isso. lua que iluminava a janela de nosso quarto brilhou sobre a trilha mundana de todos aqueles que, como eu, iniciavam sua jornada, e sobre o pequeno monte de terra que cobria as cinzas e o pó que outrora tinham sido um homem, sem o qual eu jamais teria vindo à luz. Então ele está aqui falando, né, que Pedro na Terra de Sonhos do Mundo que eu acabaram de vir, porque esse capítulo é o Nasço, né, o David Copperfield falando de quando ele nasceu, e do Monte de Terra descobrir as cinzas de pó de outrora que tinha sido homem, falando do pai dele, né, que sem o pai ele não teria nascido. Uhum. Então, aí na Penguin tá o mundo de maravilhas do qual eu acabava de vir, tá como a região extraordinária para onde eu tão tardiamente viajei. Aí é a tradução. Então, aí difere um pouquinho, né, na interpretação ali do português. Foi isso que me chamou a atenção na hora que eu estava lendo essas duas. E o original tá The Tremendous Region hence I had so lately traveled. Então, aí a gente foi buscar também no inglês para ver como que tava. Não sei se foi, mas acho que a gente comentou, né, Nani, que talvez nessa daqui eu me inclinaria mais para a tradução da Zahara aqui, né? Do Bruno aqui. Então, aí nesse trechinho aqui é o que a gente viu ali. Mas se a Nani quer comentar mais aí desse. Esse eu acho que já tem um tempinho, mas que a gente comentou, esse So Lately não é tardiamente, Isso, recentemente, Uhum, né? uhum. Então, eu achei que esse... tão tardiamente viajei. Zahar no nosso... Eu entendi por isso, não sei, que é que seria que ele vai morrer velho, assim, que ele vai viajar para essa região bem mais adiante. Então, por essa tradução, mas ele está Isso. falando de quando ele nasceu. Então, Então, ele acabou de vir desse lugar. O lately é que ele recentemente veio, não tardiamente. Sim. E que daí no inglês está hence, que daí é do qual ele acabava de vir, entendeu? Então aí é por isso que dá para entender que ele acabou de vir, não, né, o que ele. Bom, mas vamos passar para a próxima, daí fica na avaliação de vocês aí para escolher. Mas enfim, a gente está aqui só para pegar como a Simone pediu umas comparações. Aí tem uma na página 74, aqui da edição da Zahar também. Que eu vou falar aqui, já, seja como for, achei por bem mencionar isso agora. Aí na da Penguin, a mesmo trecho, tá assim, mas posso mencionar isso a essa altura, tivessem ou não. É quando ele estava falando da sociedade lá que eles recebiam dividendos, o padrasto e a irmã, né? E da empresa de vinho. Aí no original tá, but I may mention it in this place, whether or not. Né? Aqui eu fiquei mais mais para da Penguin aqui, porque eu achei que ele colocou tivessem ou não, né, whether or not. Então no do Bruno aqui ele ao menos, ou na minha interpretação, não me deixou entender talvez isso aí, porque ele fala seja como for, achei por bem mencionar isso agora. Aí não sei se poderia ter colocado seja verdade ou não, ou né, se sim ou não, mas eu não sei. Talvez para mim aí ficou faltando uma coisa, mas é para mim. Aí nessa eu tendia um pouquinho mais para da Penguin, mas aí eu não sei, tá? A opinião de vocês. Eu achei, acho que a gente tinha falado sobre isso, né? E tá, eu também achei melhor na da Penguin, e eu acho que ficou mais claro ali que existia uma dúvida sobre eles terem ou não
estarem ou não, na realidade, explorando a mãe do David, né? Sim. Ali da Penguin, acho que ficou mais claro que sim, né? Deixou a pulguinha atrás da orelha e a da Zahra deixou mais a nuance, assim, não ficou tão nítido. Nada que prejudique, Não, mas... não. É porque daí a gente fala assim, não tem nada que você desqualifique a tradução, mas é questão de... O que eu gostei muito da tradução de vocês, da Zahar, é a questão das notas, assim. E como eu tô lendo no Kindle, é bom de ver as notas também, porque a gente põe o dedo e já aparece, né? Sim. E não tem tanto aqui na da Penguin, mas também não faz tanta falta, assim, não é tipo Hamlet, assim, que tem várias coisas que o inglês é mais difícil, que fica tem que explicar a piada, aqui tá tudo bem tranquilo de entender no português. E daí tem uma última aqui na página 90, 91, que é quando o senhor Barks, lá tá, que é o cara da carruagem, lá tá conversando com o David, e ele comeu os bolinhos lá que a Peggy trouxe, né? E ele viu ela trazendo, acho que ele ficou interessado, e aí ele comenta com o David, fala, quem é ela? Aí ele fala, é ela que faz... cozinha lá em casa, ela que faz tudo, ela que prepara. Ele, é ela. Aí ele querendo se interessado nela, o Sr. Barks, ele fala assim, e ele queria saber se ela era casada ou se ela tinha namorado, alguma coisa. E aí na tradução aqui do Bruno, achei bem legal, porque daí ele pergunta se ela tem um rolinho. Será que ela não tem um rolinho? Aí eu achei bem atual, né? E aí porque tem essa brincadeira no inglês, né, das palavras, e daí eu achei que foi bem legal, porque daí o David não entende e fala assim, bolinho, né? Ela que faz os bolinhos, né? E na da Penguin tá como se ela era bem casada. Aí ele fala, não, bem casados, né, que é o docinho. E aí também foi uma estratégia boa e interessante para fazer essa comparação aí. Que daí no inglês ele tá como se ela não tem nenhum sweetheart, né? Se não tem ninguém que ela gosta, assim, ou sweet meats, que era um docinho, né? Hoje em dia não se usa mais no inglês, já é fora de old fashioned, mas aí eu achei que as duas traduções ficaram muito interessantes na questão de trabalhar essa questão do rolinho, achei também bem moderna, bem atual. Rolinho e o bem casado. Tem que fazer o jogo de palavras entre o rolinho, o docinho e o bolinho, e ainda no sentido da conversa de comida, né? Isso. Não é só rimar ou palavra parecida. Então, as duas ficaram ótimas também. Ficaram. É isso aí. É muito bonitinho, né? A gente não falou tanto sobre o que ela mandou, deixou um monte de bolinho com ele. Que além de ter sido querido, também chamou a atenção do Sr. Barks. Que além de ele se interessar nela, se interessou que ela cozinha muito bem. Sim. Espero que a Simone tenha gostado dos nossos comentários aqui, esteja satisfeita, e a gente, assim, no futuro também a gente pode comentar mais um pouquinho algumas diferenças que a gente acaba encontrando aí, mas que dá também para comentar nos próximos capítulos, já que a gente está fazendo esse acompanhamento nas edições aí. Conforme for surgindo, a gente vai comentando mais. Isso. Então, acho que só para ninguém vir falar que tem que ficar 1h30 ouvindo essas primas que fofocam e falam muito. Então, mas é assim, as primas cada vez têm mais para falar. Acabou a bateria aqui, né? Então, se deixar, a gente fica falando mais um tempão, mas vamos deixar um pouco de cenas dos próximos capítulos. Isso, então para a próxima, a gente fica com 2 capítulos do David Copperfield e vamos falar um pouquinho mais sobre Hamlet no geral. Quem quiser já deixa o comentário aqui. Quer comentar sobre os livros, tem os grupos que também já estão aqui na descrição, para entrar nos grupos de leitura e acompanhar, e deixa aí o comentário para a gente poder continuar comentando com vocês aqui sobre as nossas leituras conjuntas.
Até a próxima. Até mais, pessoal. Até a Até a próxima. próxima. Bom final de Tchau. semana. Tchau, tchau. Tchau.